a um só, todo poder, toda honra, todo louvor e glória. Vamos pensar, e nesse pensar nós temos que estar estabelecendo um paralelo em que nós estaremos separando o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Nesse sentido, vamos também tratar de estarmos separando o que é celestial, ou seja, o que é alto espírito, o que dos altos procede, e o que é barroso, que dos abismos procedem, para criar confusão e caos. Temos 3 imagens importantes a ser declaradas. Uma imagem é a imagem do legislador e juiz. A imagem do legislador e juiz está em Brasília representado pelo Congresso e pelo Senado, de maneira especial, pelo poder que tem dentro dessas pretensas instituições de justo juízo, mas que obram em verdade e exercitam na perversidade. Já estou fazendo o paralelo. Sucede que esse legislador, ele é juiz na hora que ele legisla. E se torna, por extensão, do chamado corte do judiciário. Não usarei a palavra justiça porque não lhes cabe. Já estou fazendo a separação proposta no início das minhas proposições. Então, estão lá 11 ministros nomeados por um homem que foi comprovadamente, e continua sendo comprovadamente, contumaz exercício no crime, em obrar, em realizar, na pretensa ideia de haver um governo fora do justo, e que na iniquidade ela se realiza com muito mais eficácia. Então, não separamos a figura do legislador e juiz da figura da extensão do juiz, do judiciário. Mas observamos que o legislador e juiz, que nós tratamos pela palavra de casa do Congresso, não está mais expresso na cabeça de um homem totalmente insano, que pela insanidade dos seus juízes, por comércio comprados, a preço do seu próprio status, ou seja, da insanidade da sua posição, atitudes de ladrão, é o que continua o exercício da sua corte. Portanto, é que o soltaram e o fizeram a seu modo. Ele, por presidente do Brasil, enfraudar todos os recursos possíveis que são estabelecidos para que isso não se faça assim. Mas eles ficaram com o domínio pleno, ou seja, na hora que procuraram calar aí o exército, sempre pressionando a imagem da ditadura militar. A ditadura militar, quando ela procede do povo, conforme pretensão deles, é uma petição do povo por socorro para que não sucumba a nação toda. Então, da figura do legislador e juiz, está por extensão do ladrão, chamado Lula, hoje no Brasil, a extensão também da sua corte. Zanin e Dino são figuras exponenciais do presente, vamos dizer, dimensão que palavra usarei? Da aberração, de uma falsa pretensão de judiciário na fraude e, por incrível, ainda se interpretarem entre si, em seus louvores mútuos, de que os crimes que praticam
Toda a nação não está a observá-los, já estão julgados pela nação. Agora vamos ao Congresso. O Congresso agora está representado, lá 81 senadores, e 36 já mencionaram publicamente, e não poderiam fazer os outros de maneira diferente, de que negam que um juiz, à sua própria forma e modo, na sua corte, onde estão agora praticamente acasalados, e lá eles estão entrincheirados, fizeram um bunker naquele lugar. Esse lugar chama-se o quê? A Corte de Brasília, a Corte dos Juízes da Iniquidade. Essa é exatamente a imagem que está no chamado pretensão de governar, como se do insano fosse isso possível. Questão mais grave é que o ladrão continua a usar dos seus recursos próprios, que é exatamente de usar da oferta de porções, das formas que queiram, para que alguém se disponha a vender a sua alma, vender o juízo e poder sustentar na própria casa que o faz por benefício de alguma coisa aceitável. Esta é a figura de Brasília e das instituições. Lá nos infernos, na proposição de Caput, do Brasil presente. É possível? Sabemos que não. Não satisfeitos, observo que cada homem que chegou a níveis elevados, eles estão muito ligados a serem bons comerciantes. Já trouxeram do Oriente, de todo lugar, essa proposição. Isso vem como que da origem familiar. Mas o incrível é que em todas essas condições vai surgir a figura do terrorista. Mas nenhum deles é sabatinado de dizer, por exemplo, que eu perguntasse ao Kassab, e essa mesma pergunta eu formulasse ao Alckmin, ou formulasse ao fulano. Eu digo, Alckmin, por que fostes lá no Irã? Porque temos um conflito internacional. Desse conflito internacional, se nos colocarem nessa sopa salgada, o que ocorre? Está colocando a nação do Brasil dentro de um quadro caótico. Não podes fazê-lo por tua própria cabeça, e muito menos pela cabeça do solto. É uma evidência. E algo que se resolva assim, como sendo um governo que não está conciliado com a população brasileira. Então, ele faz no sentido contrário. Ele nega, de fato, a razão pela qual ele foi eleito. Todas as suas pretensas e falsas proposições originais de campanha, todas elas estão no lixo. São sacos de imundície. Ficou bem claro? Aí eu pergunto ao Kassab. Kassab, pela leitura, você tem uma origem libanesa, assim como Temer tem. Eu pergunto, como considera e interpreta a postura do Hezbollah e também do Hamas, no caso lá de Gaza? Qual é a tua interpretação especificamente, não do povo? Não estou falando do povo libanês, não estou falando dos justos, das crianças, de todos aqueles que participam como povo do Líbano ou de Gaza. Eu estou falando do que eu trataria dentro desse ambiente coletivo, aquilo que é um terrorismo expresso. Sabendo que um terrorismo expresso não pode levar a lugar nenhum dizer vai ter um resultado satisfatório. Vão colocar as próprias terras, seus povos, suas crianças numa condição de caos. É uma evidência. Então, não vou interpretar a respeito do Estado de Israel civil essa questão. Eu estou considerando de tratar a respeito do que eu chamo de terrorismo.
ou seja, um crime organizado. Assim como eu vejo, por exemplo, dos Rios, na postura do morro, onde o Lula colocou o chapéuzinho para agradar. E o Fachin determinou à polícia que não subisse no morro, para não atrapalhar os planos de que eles realizam. Ou seja, o deixar à mercê desses toda aquela população que só sobre condição de prostração compulsória, porque os juízes de Brasília assim o querem. E se julgam aptos, de fato, a ter uma mente justa de julgar bem. Não julgam bem. Eu estou dizendo erros. Eu estou, de fato, apontando alguma coisa para alguém. Eu estou dizendo que do Kassab e do Temer apenas definam publicamente a sua posição. Assim como o Lula está fazendo. A do Lula é do meio do campo. Por isso, na hora que vem a figura do Zelensky, e do Zelensky interpretar ele que passa a dar apoio ao Zelensky, mas, ao mesmo tempo, o Zelensky sabe que ele não é confiável, é uma evidência, não é uma questão. Eu vou dizer, eu estou concordando com o discurso. Não, a questão é o fato. O Zelensky sabe que nesse jogo aí não tem alternativa. Ou tem que estar um lugar que ele é firme naquela postura e tenha poder de sustentar, ou não tem nada. Ou seja, uma declaração do Lula em relação a quem na Ucrânia tenha juízo, como este velho aqui que vos fala, procura mencionar, é uma evidência que não aprovariam as posturas do Lula no Brasil como sendo uma referencial de aliança confiável. Isso é uma evidência. Precisa ser o quê? O que o Lula é de especial, que cada palavra dele se torna por regra? E cada palavra do justo, que aqui falo justo agora, não estou falando de mim mesmo, eu falo daquele que é eternamente a todos a fundamento de razão e princípio. Somente isto. Então, o que resta no Brasil? É como eu falei, o Congresso se tornou por extensão das mãos do ladrão e através dos cabeças dos seus partidos, que tenham domínio sobre as casas. Mas esse é o fato, não é uma questão ilusória. Não estão fazendo aquilo por favor ou por benefício da nação, não. Alto preço. É um preço que você nunca sabe. Dos recursos que lhes são dados nas mãos, procedem só aqui dentro dos limites que eles mesmos votaram a respeito do... Nós falamos como? Esse fundo eleitoral e o fundo partidário. E o que vem de fora? Como eu quero sustentar esse juízo? Não há possibilidade. Assim eu entendo hoje que uma figura do Biden, uma figura do Macron, são figuras de fato difíceis de ter confiabilidade, que não são confiáveis. Na hora que perderam, de fato, a sua capacitação de bom juízo, porque a vaidade obstruiu toda essa possibilidade. Aí eu vejo figuras lá na corte, uma figura de um Fux, veja, o homem que vai pôr um talite para ir para seu lugar, dizer que vai fazer o Shabat. Misericórdia. Mas, afinal, está condenando os soldados que estão morrendo lá às custas dos comandos que lhes são dados? Eles vão graciosamente, como fossem cordeiros ao matadouro. Embora seja ordenado por esse, por aquele, dizer o seu presidente, esse é o primeiro-ministro de Israel, o fato é que eles o fazem de boa fé. Aí eu vou dizer a quem condena os soldados? Não. Condena os cabeças. E um homem como o Fux, vou ser claro, se torna abominável. E a comunidade judaica do Brasil deve expor claramente a sua posição em relação a esses homens. Assim como Alcolumbre e outros, não pode ficar omissa. Eu sei que é difícil de dizê-lo, mas vai ter que dizê-lo. Assim sabemos de fato de que lado estamos tratando, qual é nosso exército, ou seja, sob o comando do justo.
Estará o Eterno sobre a cabeça de todos, pelas leis claras de Moshe, de Moisés. Estão pelo Espírito de Cristo para se dispor a morrer para sustentar a verdade. O que querem fazer? Assim, concluímos. O caos tomou conta daqueles que se arvoram de poder. Todos da fraude. Aqui ficamos e o resto fica por conta de cada um pensar. Não procurem respostas fora de si mesmos. O íntimo a todos responderá o que é justo e o que é mentiroso. Então, diria, quem está no Congresso sustentando a mentira, ele sabe que ele é mentiroso, ele sabe que ele é danoso. Não tem paz. Não lhe será dada a paz que só o justo cabe. Aqui ficamos. Vamos condenar mais alguém? O Temer. O Temer. Tem a palavrinha bonitinha e sempre todo azeitado, para que não se atrite aqui ou ali. Não tem postura de um homem. Não é postura de um homem. Ah, é postura do político. É o pior possível.